Meus irmãos, agora para a nossa mensagem nesta noite, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37, do 3 ao 8. Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 8. Salmo de número 37, do versículo 3 ao versículo 8. Salmo 37, do 3 ao 8, nos diz assim: Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa dos que prosperam em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Somente até o versículo 8. Meus irmãos, estamos começando mais um ano. E eu gostaria que você lembrasse o que você prometeu ontem à meia-noite. Você lembra? Ou não prometeu nada? Geralmente temos o costume, esse ano, tudo vai ser diferente. Segunda-feira, dia 2, começa a dieta, começa a caminhada, começam os exercícios, não é verdade? Só na mente, Segunda-feira, dia 2, você vai arrumar aquele cano que está vazando, que a sua mulher pede, que você não arruma, vai trocar os móveis que você prometeu que ia trocar. Qual a sua promessa? Vai dar mais tempo à família, vai aproveitar mais o tempo livre? Eu não sei quais foram as suas promessas, mas eu gostaria que você voltasse atrás nesse tempo, nesse momento, e incluísse na sua oração 4 coisas muito importantes para conseguirmos avançar, superar o ano de 2023. Esse é mais um ano, e como todos, nós não sabemos o que nos espera. Não sabemos como vamos chegar em dezembro, em 31 de dezembro de 2023. Não sabemos nem se chegaremos até lá. Mas nosso objetivo é chegar, é passar mais um ano. Só que ao longo desse ano, são 365 dias. Alguns dias serão tranquilos, outros dias serão difíceis. Alguns dias você vai querer acordar como naqueles filmes, que o pessoal sai cantando, aqueles musicais, cantando, abrindo a janela para os pássaros, e todo feliz. Alguns dias você nem vai querer abrir a janela. Vai querer ficar no quarto, com a luz apagada, se possível, sem ninguém te incomodar. Não sei como será 2023. Não sei o que nos aguarda ao longo desse ano. Talvez dias difíceis, momentos de preocupação e temor, não sei. Mas eu quero deixar para você 4 princípios. 4 princípios para você colocar na sua vida, para você enfrentar esse ano. 4 princípios para você utilizar ao longo desse ano e buscar em Deus
superar o que vem pela frente. O primeiro deles, que está aí no versículo de número 3, em primeiro lugar, que você confie no Senhor. Este é um salmo de Davi. E um salmo de Davi que foi escrito no momento em que ele tinha algumas preocupações. Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, é fácil confiarmos no Senhor. Quando nem tudo está bem, quando as dificuldades chegam, nem sempre conseguimos depositar diante do Senhor a nossa confiança. Nem sempre conseguimos confiar nele como deveríamos. O salmista Davi parece enfrentar alguma dificuldade ao ver a prosperidade, a bênção dos perversos, e ele, sendo um servo de Deus e outros servos de Deus, parecem sofrer algumas dificuldades e algumas lutas, enquanto o perverso parece se alegrar. Então o que Davi faz diante desse quadro? O que ele nos ensina a fazer? Diante das dificuldades, diante dos momentos que não são tão favoráveis, ele nos ensina a confiar no Senhor. Este confia no Senhor é um imperativo. Ele está aí para que você realmente coloque a sua confiança certa, segura no Senhor, para que você confie ousadamente no Senhor. O salmista Davi, melhor dizendo, nos incentiva a pôr a nossa confiança no Senhor, porque no final de tudo, o justo ficará bem, porque Deus é quem o guarda e o protege. Por isso ele nos exorta a confiar na bondade de Deus, a confiar no cuidado de Deus. Isso parece fácil, como eu disse, quando tudo está bem em paz, mas quando os problemas vêm, quando o cenário inverte, quando as dificuldades chegam, quando a paz acaba, quando as lágrimas tomam conta do nosso travesseiro, quando o sono é perdido, quando o que domina a nossa mente e o nosso coração são os nossos temores, são as nossas preocupações, aí é difícil você confiar em Deus. Davi fala isso num contexto em que os maus prevalecem, em que o perverso se dá bem, em que o injusto se alegra na injustiça. E é nesse momento de dificuldade, de luta, onde você olha e você passa por momentos difíceis, mas o ímpio continua na sua impiedade, na sua rebeldia. Nesse momento é difícil manter a piedade. É difícil manter a vida cristã, é difícil manter a paz, manter a confiança em Deus e não deixar o nosso coração ser consumido pelo ódio, pela amargura, pelo rancor, pelo desejo de fazer o mal ou de retribuir o mal por mal. Mas se nós fizermos isso, deixarmos o nosso coração ser levado por esses sentimentos, isso só trará tristeza, infelicidade, destruição e nos levará a uma fé frustrada. Por isso o conselho de Davi para nós, ele que passou por isso, ele que viu seus inimigos se darem bem e ele ter que fugir, ele ter que se esconder, ele ter que passar por lutas, ele que já viveu alguns cenários assim, ele nos aconselha: confie no Senhor, põe a sua fé em primeiro lugar, mostre que Deus é o Senhor de tudo e o autor de todo o bem. Se deixe governar por Ele, viva uma vida íntegra, justa, fiel, devota a Ele, pratique o bem, faz o que é certo. Davi diz: segue a sua vida, habita na terra, busca a verdade, alimenta-te da verdade. A verdade aqui
segundo muitos estudiosos, é você buscar as promessas de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus. Alimente a sua alma, nutra a sua vida espiritual com um alimento que vem do alto. Encha o seu coração e a sua mente com as coisas de Deus. E por que Davi fala isso? Porque Davi fala para confiarmos no Senhor, mesmo quando tudo está difícil, mesmo quando os problemas estão aí, mesmo quando o justo sofre e o ímpio se alegra. Por quê? Sabe por que Davi fala isso? Porque logo esse mundo e as coisas deste mundo irão passar. A maldade, a impiedade e a justiça cessarão. E o justo viverá na presença de Deus pela eternidade. Essa é a promessa de Deus nas Escrituras e essa é a promessa de Jesus. E Ele veio ao mundo para nos assegurar isso, nos assegurar a salvação, a vida eterna. Ele se entregou por nós. Ele promete que um dia estaremos para sempre com Ele, livres dos males deste mundo, dos problemas, das perseguições, das dificuldades deste mundo. E você pode confiar na promessa de Jesus, porque a obra dele não é incompleta. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ou seja, a obra que ele realizou na sua vida, a obra que ele realiza na vida do crente, é uma obra certa. Então, o ímpio parece se dar bem nesse mundo, o ímpio muitas vezes parece estar triunfante, alegre, mas a Bíblia diz que o quê? A promessa de Deus é para o justo, para o que teme ao Senhor, o que confia no Senhor. Então confie no poder de Deus, confie na misericórdia de Deus, confie na sabedoria ilimitada de Deus, confie na graça divina. Por quê? Porque é o Senhor quem nos conduz em paz e segurança pelo vale da sombra da morte, é o Senhor quem nos abriga debaixo das suas asas, é o Senhor que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o Senhor que é o nosso abrigo em tempos difíceis. Então, meu irmão e minha irmã, primeira coisa que você deve fazer hoje, na sua oração, é dizer: Senhor, eu não sei o que me aguarda em 2023, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho muitas esperanças, muitas expectativas, eu não estou muito animado, mas uma coisa eu vou fazer, Senhor, eu vou confiar em Ti, confiar nas Tuas misericórdias, confiar na Tua bondade, confiar na Tua sabedoria, na Tua direção, no Teu poder, na Tua graça. Eu vou confiar no Teu propósito, na Tua vontade para a minha vida. Vou confiar em Ti. Faça isso. Confie no Senhor. A segunda coisa que o texto nos ensina está aí, agora no verso 4. Olha aí comigo. No texto da nossa Bíblia está: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas essa tradução também pode ser entendida por deleite-se no Senhor. Essa é uma tradução bem mais colocada pelos estudiosos, os comentários. Deleite-se no Senhor. O que é isso? Tenha prazer no Senhor, alegria no Senhor, satisfação no Senhor. Maravilhe-se com as coisas do Senhor. Encante-se pelas coisas de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Mais uma vez, o verbo aqui está no imperativo na língua hebraica. A ordem é: deleite-se no Senhor. Primeiro você confia e agora você se alegra no Senhor. O que Davi quer nos ensinar com isso? Meus irmãos, quanto mais nós nos deixamos levar pelas coisas deste mundo, mais nós nos inquietamos. Tendemos a ser iludidos muitas vezes por uma visão materialista.
entendendo que as únicas coisas que podem nos dar prazer, alegrias e deleites são as coisas deste mundo, são as coisas materiais. E muitas vezes nos deixamos levar pelos bens, pelo status, pelo ciclo social, pela conta bancária, pelos negócios, pelas pessoas, os prazeres, os vícios, os encantos deste mundo. E qual é o problema com tudo isso? Qual é o problema com estas coisas? É que elas são instáveis, elas são transitórias, são passageiras, e elas nunca poderão trazer verdadeira segurança e satisfação ao nosso coração. E quando elas são ameaçadas, quando essas coisas são ameaçadas em nossa vida, a tendência é o quê? Nos sentirmos abatidos, preocupados, deprimidos, irritados, frustrados, temerosos por conta das coisas deste mundo. Medo de perdê-las, medo de deixá-las, medo de não ter mais elas. E isso tudo nos leva a uma situação de medo, de frustração, de desânimo. Quando você confia nos seus negócios e eles começam a afundar, o que você faz? Quando você confia nas pessoas e elas traem a sua confiança, o que você faz? Quando você perde a sua força, a sua beleza, sua juventude começa a desaparecer, o que você faz? Quando você percebe que já não é mais tão influente ou importante quanto você pensava, quando você começa a correr o risco de perder as coisas que tem, como você lida com isso? Muitos sofrem, muitos se deprimem, muitos se desesperam, muitos não sabem como agir, agem inconsequentemente. Por quê? Porque a sua alegria, o seu prazer, a sua esperança estavam nas coisas materiais, estavam apenas nas coisas deste mundo. E todas as nossas buscas pelas coisas deste mundo irão falhar se nós depositarmos nelas a nossa esperança e a nossa alegria. Elas irão falhar. O jovem coloca a sua esperança no seu relacionamento e de repente a moça termina. A pessoa coloca a sua esperança no seu emprego e de repente é mandado embora. Coloca a sua esperança no seu time de futebol e ele perde. Coloca a sua esperança no setor financeiro, no setor político. Coloca a sua esperança nos astros deste mundo e eles nos frustram. Então, deleite-se no Senhor. O salmista diz aqui que nós devemos nos deleitar em Deus, nos agradar de Deus, nas coisas de Deus, ou seja, o nosso prazer e a nossa satisfação devem estar no Senhor. Isso significa que aquilo que realmente dá prazer é espiritual, vem do alto, vem de Deus. Então você deve se alegrar em ter comunhão com Deus, você deve se alegrar na salvação que Deus trouxe a você por intermédio de Cristo Jesus, você deve se deleitar na providência de Deus, todo o sustento que Ele te deu, você sabe que tudo aquilo que você tinha necessidade, Ele supriu. Então se alegre na providência de Deus, se alegre nas bênçãos de Deus. Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, precisamos, que é imprescindível para a nossa vida, mas Deus também nos dá algo mais. Deus também nos dá bênçãos, conquistas, e tudo isto vem das mãos dele. Se agrade não das coisas, mas do Senhor que te deu essas coisas. Se alegre e agradeça a Ele. Tenha prazer na oração, em estar na presença de Deus, em buscar a Deus em oração, em falar com Deus.
Deleite-se na adoração, em adorar a Deus, em entoar cânticos, em louvar, em cultuar, em confessar os seus pecados, em ser edificado pela sua palavra. Alegre-se no serviço do Senhor, em fazer a obra de Deus, em realizar o serviço do Senhor com alegria e disposição em seu coração, usando os dons que Ele te deu. Se alegre na comunhão dos irmãos, na união da igreja, no crescimento, no desenvolvimento, nas bênçãos que são derramadas. É nisso que o crente se deleita, é nisso que ele se maravilha, é nessas coisas que ele fica contente. O crente se encanta com a vida cristã, com a sua fé, com a sua esperança. Ele se deleita nos mandamentos, no ensino da palavra de Deus. Ele se alegra com a misericórdia, com a bondade, com a graça, com o amor de Deus em sua vida. O crente tem o seu prazer na obra redentora de Jesus, que lhe deu a salvação e que possibilita que ele conheça todas essas coisas, o amor de Deus, a palavra de Deus, tenha comunhão através da oração, tenha comunhão com os irmãos. Todas essas coisas são proporcionadas por causa de Jesus. Então, meu irmão, mude o foco. Se você pensava em apenas na satisfação material, na satisfação que este mundo pode dar, mude o foco, coloque a sua satisfação em Deus. E se você anda descontente com esse mundo, com as coisas deste mundo, com as pessoas deste mundo, coloque a sua satisfação em Deus. Os homens podem te frustrar, as coisas podem te frustrar, mas Deus nunca vai te frustrar. Então não coloque a sua alegria nas coisas passageiras e transitórias, mas coloque em Deus. Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Então busque se deleitar em Deus e nas coisas que Deus te dá. Quando o alvo da nossa alegria está em Deus, tudo que nós fizermos será para a sua glória. E você pode confiar nisso. Então, primeiro, confie em Deus. Segundo, deleite-se, alegre, tenha satisfação e prazer em Deus, nas coisas de Deus, nas coisas que você faz para Deus. Em terceiro lugar, versículo de número 5, olha aí comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui, a palavra utilizada por Davi é rolar. Você deve empurrar o teu caminho, ou seja, confiar nos cuidados do Senhor. Confiar a Deus o curso da sua vida, da sua história. O grande desafio para nós aqui, que Davi nos chama, é entregar tudo o que você faz, suas atividades, seus planos, seus negócios, o curso da sua vida, da sua história, nas mãos de Deus. É isso que Davi está nos ensinando. Mas na verdade, isso já está nas mãos de Deus, isso já pertence a Deus, é Deus quem cuida, quem controla, quem dirige. O que Ele está nos ensinando, na verdade, é nos acomodarmos a Deus. Nós muitas vezes nos esquecemos que Deus é soberano, que Deus tem seus planos e seu propósito para a nossa vida. Nós precisamos simplesmente nos moldar a eles, aceitá-los, nos submeter, entender que nós não temos o controle das coisas, mas Deus tem. Deus tem o controle de tudo. Então, ao invés de ficarmos ansiosos, desesperados, angustiados, sem termos a condição de controlar, de lidar com essas coisas, confiemos tudo aos cuidados de Deus. Afinal, como o Senhor Jesus nos disse, quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem pode? Nenhum de nós. Então, o conselho do salmista é:
Entregue a Ele o que já está nas mãos dEle. O cuidado sobre a nossa vida. Aceitemos a sua vontade, os seus planos, pois eles não podem ser frustrados. O apóstolo Pedro, na mesma ideia, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 7, ele diz, lançando sobre ele toda a ansiedade. Então, coloque diante de Deus todos os seus temores, as suas preocupações, os seus sonhos, os seus propósitos, e descanse nele. Senhor, como é que eu vou realizar isso esse ano? Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, como é que vai ser a vida da minha família? Como é que vai ser o meu casamento? Como é que vai ser, como serão os meus negócios? Como eu vou conduzir? Como eu vou conduzir a minha vida esse ano? Se você ficar só pensando nisso e ver que você não tem condições de controlar, de dirigir, você vai ficar maluco. Então fala assim, Senhor, a minha vida, a minha família, os meus planos, tudo que sou, tudo que tenho, tudo está diante de Ti, é Teu, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu entrego tudo a Ti. É isso que nós devemos fazer. É isso que o salmista está nos ensinando a fazer. Porque se você tentar lutar sozinho, se você tentar controlar as coisas, se você tentar usar a sua força para dirigir, ou se você confiar nas coisas deste mundo para te ajudar, você vai se frustrar. Mas entregue nas mãos daquele que tem a história nas mãos dele. Entregue nas mãos poderosas, soberanas de Deus. Entregue aquele que é o regente do universo, o Senhor da história, o Senhor da nossa vida, Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Sua vida, seus sonhos, seus planos, coloque tudo diante dele e deixa ele dirigir. Como disse Jó, nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Os nossos podem. Em último lugar, versículo 7. Depois que você confia no Senhor, depois que você põe a sua alegria, o seu prazer, a sua satisfação no Senhor, depois que você entrega tudo ao Senhor, o que você faz? Descansa. Descansa, meu irmão. Como é bom descansar depois de um dia atarefado, em que o seu corpo está moído, em que a sua mente não para de funcionar. Como é bom você descansar. Como é bom, depois de carregar tanto peso em seus ombros, sentir o alívio do descanso. O que o salmista está nos ensinando aqui agora é descansar no Senhor. É isso que nós devemos fazer. Descansar significa derramar sobre Ele. Também significa ficar mudo e em silêncio, esperar, ser paciente. Descansar significa aqui não ficar incomodado, desanimado, angustiado, inquieto, irritado. E irritado aqui no texto, que ele vai citar 2 vezes, é abrasado. É alguém que começa a se esquentar, como uma brasa por conta de tudo. O texto diz, descanse. O que é descansar? É aguardar o agir de Deus em silêncio. É esperar. Você não está vendo, você não está entendendo, mas Deus está agindo e você está aguardando o agir dele. É esperar a resposta de Deus. É ser paciente na tribulação, é manter o coração animado e confiante, mesmo em meio à tempestade e o mar agitado. Então, meu irmão e minha irmã, não fique remoendo o seu coração, não fique se contorcendo por causa das coisas deste mundo. Não fique irritado por causa da prosperidade do perverso e de suas alegrias.
Mesmo fazendo mal, vivendo na corrupção, parece que eles se dão bem, mas não deixe o seu coração azedar por conta disso. Não se entregue ao ódio por causa disso. Não pegue por isso, mas descanse em Deus. Coloque os seus pensamentos nas mãos de Deus. Confie na direção de Deus para esse mundo. Confie na direção de Deus para a sua família, para a sociedade, para o seu trabalho, para os seus negócios. Não fique irritado por muita coisa. Deixe a ira, abandone o furor, é o que ele diz aí. Versículo 7. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se deixe irritar por conta disso. Pelo contrário, abandone o furor, porque isso pode acabar mal. Você pode acabar pecando, cometendo os mesmos pecados daqueles que estão fazendo mal. Então não se deixe levar por isso. O que você precisa é aprender a descansar em Deus. Saiba que Deus está no controle da situação. O ímpio pode ter a sua recompensa por um momento, mas o texto diz aí, olha aí, versículo 8: deixa ir, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Versículo 9: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Qual é a recompensa do ímpio? Ele pode por um momento se dar bem, se alegrar no seu mau caminho, mas a promessa do Senhor é que ele, se continuar na sua maldade, na sua rebeldia, eles passarão, deixarão a terra, mas o justo herdará. O justo vai receber a recompensa das mãos de Deus. O justo possuirá a terra. Olha o exemplo de Jesus. Jesus foi humilhado por pecadores, condenado por pecadores, morto por pecadores que pareciam prevalecer sobre ele. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Exaltado está e à destra do Pai. Ele confiou no plano de Deus, ele cumpriu o propósito de Deus e saiu vencedor. E um dia, todos aqueles que o humilharam, todos aqueles que o condenaram, que foram responsáveis pela sua morte, irão se ajoelhar diante dele e confessar que ele é o Senhor. Então, meu irmão, ao invés de você sofrer, de se entristecer e pecar por causa dos outros, do ímpio, das coisas ruins que acontecem nesse mundo, e por gente que muitas vezes nem está incomodada com isso, confie em Deus, descanse em Deus, porque Deus é justo. No momento certo Ele irá mostrar sua ira, sua condenação aos que permanecem na impiedade, na rebeldia, na injustiça, na maldade. Então, nós, o crente, descansa na certeza de que Deus cuida de nós. Podemos descansar no Senhor, mesmo não enxergando a saída futura, mas sabendo que no passado Deus nos guiou e continuará nos guiando. Então confie em Deus. Podemos descansar na certeza de que o Senhor jamais nos abandonará. Ele jamais nos deixará. Então você pode descansar nele. Podemos seguir em frente, mesmo nos momentos de dor e de lágrimas, sabendo que um dia nós encontraremos o descanso final na presença do Senhor, pois cremos no Senhor desta vida, mas no Senhor que nos dá a vida eterna. Existe um hino do nosso inário, o hino 156, que diz assim: descanso, alma, eis o Senhor ao lado, paciente leva e sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, é imutável o teu fiel Jesus.
Prossegue, ó alma, o amigo celestial protegerá os teus passos do espinhal. Prossegue, ó alma, o trilho é estreito e escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora a Deus o teu futuro, e o que é mistério há de aclarar-se enfim. Confia, ó alma, a sua mansa voz ainda acalma o vento e o mar feroz. Confia, ó alma, a hora vem chegando. Irás com Cristo o teu Senhor morar. Sem dor nem mágoas gozarás cantando as alegrias do celestial lar. Descansa, ó alma, agora pranto e dor, depois o gozo, a paz, o céu de amor. Assim, meu irmão e minha irmã, descanse no Senhor. Entregue os teus cuidados ao Senhor e descanse nele. Não fique se agitando, se incomodando, se irritando e até mesmo sendo levado a murmurar e pecar contra Deus. Não, pelo contrário, descanse no Senhor. Assim, concluímos. Primeira coisa é confiar. E vocês não aprenderam a dormir aí. Primeira coisa é confiar no Senhor. Confie no Senhor. Segunda coisa é se deleitar no Senhor. Terceira coisa é entregar o caminho ao Senhor. E o quarto? Faça isso. Faça isso na sua oração. Coloque isso, escreva isso na sua Bíblia. E quando você estiver desanimado, preocupado com as coisas deste mundo, lembre-se de que você deve fazer isso. Anote aí o versículo, o salmo, e faça isso. E você conseguirá enfrentar esse ano, que nós não sabemos o que vem pela frente, mas confiamos em Deus, nos deleitamos em Deus, entregamos tudo a Deus e descansamos em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?